Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as tradições do Natal. Você sabia que nem todos os lugares do Natal é realmente Natal? Para conversar sobre isso com a gente, nós recebemos aqui a Débora Viana, que é acadêmica de História. Bom dia, Débora. Bom dia, Feliz Natal a todos. Eu vou falar um pouco sobre as origens do Natal. Na verdade, Jesus Cristo ele não teria nascido em 25 de dezembro. Essa foi uma data instituída pelo imperador Constantino, quando a religião católica tornou-se religião oficial do Estado romano. Nessa época, né, os romanos eles faziam essa festa pagã, mas para adorar Saturno, né, e o nome desse festival era chamado de Saturnália, justamente por causa do deus Saturno. Como eles eram um povo agrícola, então eles cultuavam muito a terra, e Saturno era um deus da terra. E nesse período, eles ficavam sem trabalhar, podiam se divertir, comemoravam, festejavam, presenteavam. E vários outros povos que tinham festejos parecidos foram associados a esse sincretismo religioso. Na verdade, o Natal ele seria o nascimento do deus Sol, o deus Mitra, também de outros povos bárbaros e outros povos pagãos. E depois de algum tempo, como é conhecido hoje em dia, foi associado ao nascimento de Jesus Cristo, e também porque alguns povos pagãos esperavam a criança da promessa. Será que existe algum lugar assim onde não é comemorado o Natal, onde não existe essa data comemorativa? Sim, o Natal ele tem vários significados, né? O Natal tal qual nós conhecemos, ele é uma festa cristã, uma festa católica, e nem todos os cristãos comemoram o Natal, como no caso dos Testemunhas de Jeová, justamente porque eles acham que comemorar o aniversário é um rito pagão, é um costume pagão, então eles não comemoram. Os judeus também não comemoram, porque para eles Jesus Cristo ele não é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus ainda vai ser enviado. Os africanos comemoram de uma outra forma, porque eles têm um outro panteão, eles cultuam outros deuses. Os hindus também não comemoram, porque para eles Jesus Cristo é um avatar, também não é o Filho de Deus, ele é apenas um ser ascensionado, né, um ser iluminado. E também na China, em vários países do Oriente, eles têm uma visão diferente do Natal, eles têm outros festejos, eles já podem até comemorar, mas não da forma como os cristãos ocidentais comemoram. É uma pluralidade de cultura muito interessante. Sim. Até, né? Sim. Que às vezes a gente está aqui, a gente comemora o Natal e o povo brasileiro, a gente pode dizer que gosta muito de festa. Então tem toda essa questão, a gente se prepara para o Natal, a gente prepara a nossa casa, a gente prepara a questão da alimentação, a gente prepara até as pessoas mesmo para receber essa festa, né? Para que quando a gente chegue nessa festa nós estejamos completamente preparados e, digamos que, prontos para isso. E aí existem pessoas que nem comemorar não comemoram, que não têm a mesma visão que a gente. São estilos completamente diferentes, realmente. Sim, além dos costumes, né, dos povos, existe a singularidade do ser humano, né? Para algumas pessoas é um momento de você confraternizar com os amigos, com a família, é um momento de você ter um dia assim no ano para perdoar, para amar, para ficar em paz, né? Para outros é apenas uma celebração, outros não levam em consideração por conta de questões mesmo religiosas, por não ter religiões, por serem agnósticos, por serem ateus. E para outros místicos é um momento em que existe uma energia muito grande no ar, né? E existem egrégoras, e é um momento especial, é um momento místico mesmo. Então isso varia de pessoa para pessoa, varia de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, né? Tem um lance da religião, do ambiente em que o ser humano está inserido. Então isso é muito singular para cada um, e existem várias formas de festejar ou não o Natal, né? E, Débora, de onde vem a figura do Papai Noel? Aonde que ele surgiu, de onde ele veio, de onde tiraram, né, Papai Noel? Tem pessoas que acreditam no Papai Noel, algumas pessoas não acreditam no Papai Noel, tem gente que morre acreditando no Papai Noel, né?
E tem gente, criança, já que já não tem consciência de que ele não existe. Então, da onde que veio essa imagem? O Papai Noel virou uma lenda relacionada a um bispo da igreja chamado, ele virou santo, né? Ele foi santificado, São Nicolau, que era muito bondoso. Ele ficava com pena das crianças carentes, né? Se condoía e no dia de Natal ele presenteava essas crianças, né? Então daí com esse hábito dele originou-se a figura do Papai Noel. E a partir disso as pessoas começaram a trabalhar em cima disso, Sim, né? a partir disso criou-se essa imagem, né? Tudo em torno do Natal foi construído, né? Foi construído a partir do momento em que quiseram negar todo um culto que já era pré-existente, um culto pagão de adoração a vários deuses, né, povos politeístas, e que inclusive adoravam uma deusa e não um deus. Então tudo foi muito construído para que coubesse dentro do dogma da Igreja Católica. E a partir dessa construção, em alguns lugares a gente já comentou que é diferente, né? E na Europa, antigamente, as pessoas deixavam a porta de casa aberta. Por que isso acontecia? Tem alguma relação com o Natal em específico? Sim, porque o Natal ele remete à questão da solidariedade, né, da humanidade. Então, esses habitantes da Europa faziam isso antigamente para que os viajantes e as pessoas que não tinham família, não tinham posses, não tinham como comemorar, pudessem ter acesso a algum alimento, a alguma celebração, a algum festejo, né? E isso ainda existe até hoje. Por exemplo, eu estava no centro da cidade ontem e eu vi um grupo de pessoas distribuindo sopa para os moradores de rua. Então, o Natal, o espírito do Natal, o sentimento natalino, ele mexe com as pessoas, né? Então, isso existia na Europa e a gente vê ainda resquícios disso até hoje, claro que de uma outra maneira, né? Então, eles faziam isso por essa questão mesmo de solidariedade, de ajudar os menos favorecidos socialmente. E essa questão da solidariedade, você acredita que é um ponto forte do Natal? Que as pessoas que comemoram o Natal, as pessoas que acreditam no Natal, essas pessoas que costumam lidar com o Natal, são pessoas mais solidárias ou se tornam mais solidárias nessa época? Se abrem mais à solidariedade nessa época? Sim, eu acredito que sim. Embora Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, embora haja toda uma construção em cima disso, mas as pessoas elas se emocionam mais, né? Elas se preocupam mais com o próximo. Então, eu acho que essa é a função do Natal e eu acho muito bonito isso. Né? Algumas pessoas já são solidárias o ano todo, né? Isso já faz parte da personalidade delas. E outras se transformam, né? Ficam com esse espírito, essa vontade de ajudar o próximo, de ser melhor. E eu não vejo como algo hipócrita. Eu acho que isso deve ser alimentado, estimulado. Eu acho muito bacana, eu acho muito bonito. Né? Em outros lugares, existem outras festas que são específicas desses lugares, assim como o Natal é específico de alguns países, né, de alguns povos, e não de outros. Existe alguma festa assim que a gente, por exemplo, não comemora, mas que outras pessoas comemoram? Ah, sim, várias. Né, várias, muitas e muitas, eu vou ficar aqui infinitamente dizendo, porque é costume de povos, né? E aí um povo se mistura com o outro e as pessoas migram e as coisas vão se miscuindo e vão se fundindo e vão originando novos ritos, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele é considerado Oxalá entre os africanos, né? Entre o povo da Umbanda, das religiões afrodescendentes. Então, eles fazem o seu rito, mas de uma maneira diferente. Eles vão lá e agradecem a Jesus na forma de Oxalá. Então, existe toda essa diferença de cultura para cultura. Existe, né? E essa questão da mistura, de misturar. A gente vive num país que é bastante mistura, né? Nós temos essa consciência de que várias pessoas vieram de outros lugares e que a gente tem mesmo esse mix todo. E, a partir disso, nós somos um povo, mas um povo com várias características diferentes. E essas características possibilitam, por exemplo, um respeito em relação a outras culturas, em relação a outros povos. Porque, por exemplo, a gente pode conversar, vamos supor que você seja de um outro lugar, eu estou conversando com você, e para mim o Natal não existe. O meu estilo de vida não adere ao Natal. E aí, Débora, não existe o Natal.
Mas talvez se eu tiver uma abertura maior em relação à sua cultura, em relação às suas raízes, eu não tenho uma conversa mais fácil com você, uma conversa mais simples, menos difícil, né, menos dificultosa em relação a essas tradições que talvez eu não siga? Sim, né? O Brasil ele é um país laico. Então, as pessoas são livres para terem as suas crenças, né? Para festejarem, fazerem os seus ritos. E isso propicia, pelo fato de nós termos assim, várias culturas, existe, entre aspas, um respeito, né? Porque, ultimamente, eu tive conhecimento de algumas pessoas de culto afro que foram apedrejadas, né, e tudo mais. Então, isso não deveria haver por conta disso que você falou, né, do Brasil, ele ter toda essa cultura, essas pessoas de várias origens, né, de vários povos. Mas isso existe, a intolerância ela ainda existe em todos os lugares, né? Existe, infelizmente. Mais pelo fato de nós sermos assim mais abertos, nós sermos um país laico, então isso facilita esse entendimento, esse respeito, não é? Porque existem países onde o fanatismo ele é muito maior. E em relação aos sentimentos que são cultivados, né, que a gente estava conversando, que já são cultivados mesmo na época do Natal, essa questão do respeito, essa questão da aceitação seria um ponto muito importante, né? Sim, sim, né? As pessoas que realmente têm o espírito cristão, e aí eu não vou falar só com relação à crença, porque isso também é bem grego, né? Os gregos viam isso como virtude. E isso, de uma certa forma, chegou até os dias de hoje, mas com a sua devida singularidade, né? A sua devida contemporaneidade. Então, essa questão das virtudes, e até no país da África, o Natal ele é comemorado, assim, eles acendem 7 velas, que são relacionadas a 7 caminhos para a sabedoria, e etc, etc. Vem muito esses pontos das virtudes, que é aristotélico, e da questão do Natal, do lance do cristão, que é ser cristão, né? Porque existem várias vertentes do cristianismo. Existe o espiritismo, existe o catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Ortodoxa Grega, os protestantes, né? Inclusive, a questão da gente enfeitar árvores e tudo mais, isso surgiu com Martinho Lutero, que foi quem fez a reforma protestante. Então, isso tudo acontece, essa questão de você exacerbar nas pessoas essas virtudes, essas qualidades cristãs, isso fica muito mais forte no Natal, sim. Em relação a essas tradições mais específicas que você já começou a falar, da árvore de Natal, o peru, a ceia, de onde que surgiu isso? Acontece da mesma forma, você falou também dos povos africanos, né? Que acontece diferente. Então, dentro das culturas que comemoram o Natal, qual é a diferença de cada tradição? O que cada um faz de diferente em relação a essa data? Nossa, tem muita peculiaridade, né? Porque, assim, aquilo que eu estava falando antes, o caso dos ubandistas considerarem Jesus como Oxalá, eles têm festejos completamente diferentes. Assim como os testemunhas de Jeová que acreditam em Jesus, eles não comemoram, né? E aí os católicos já têm a missa do galo. Então, existem inúmeras maneiras de se comemorar o Natal, né? Se eu for falar especificamente sobre cada uma, a gente vai passar o Natal todo aqui falando e ninguém vai ceiar. Mas a árvore de Natal em si veio de Martinho Lutero. Nessa configuração. Na verdade, a questão da adoração da árvore, ela é grega, ela é celta, né? Porque para os povos antigos, a árvore ela é uma ponte que liga o mundo subterrâneo, já que ela tem as raízes que se infiltram na terra, e que liga o nosso mundo ao mundo dos céus pelo lance da copa das árvores. Então, os druidas os celtas tinham as árvores como sagradas, como elementos sagrados. E o pinheiro, ele tem o formato de uma pirâmide, que também tem uma simbologia muito forte.
Então, o pinheiro foi escolhido por causa dessas questões, né? Representa uma pirâmide, e tem a questão da árvore e do fruto, que significa prosperidade. E como é o nascimento, o fruto também representa a fertilidade, nascimento e a propagação da vida, né? Aí a semente vem que gera uma fruta que... quer dizer, a semente vem da fruta que gera uma outra árvore. Isso é até uma questão filosófica também, existe uma discussão sobre isso. E colocaram a árvore para representar. Mas a maneira tal qual ela está hoje no nosso Natal, em grande parte, é devido a Martinho Lutero, né? E ele enfeitou com velas, porque ele ficou imaginando como teria sido a noite do nascimento de Jesus, né? As estrelas brilhando e toda aquela associação, ele com a imaginação dele fértil. Na realidade, tem uma profundidade muito maior do que aquilo que a gente já está acostumado, Sim, muito né? maior. É uma muito maior. tradição, mas existem raízes. Sim, existe uma série de simbologias envolvidas, né? Muito obrigada, Débora, pela sua participação, por ter trazido um pouquinho dessas raízes, um pouco dessa simbologia para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo aquilo que a gente costuma comemorar, né? Cada um a seu modo, cada um do seu jeito, com os seus ritos, mas focados em um sentido só. E tomara que o sentido de todos os povos e de todos os ritos realmente seja a solidariedade e essa questão do respeito. Porque se a gente conseguir cultivar pelo menos essas virtudes específicas, eu acredito que o mundo vai se tornar muito melhor a cada dia, né? Então, muito obrigada. Desejo para você um Feliz Natal. Muito obrigada por aceitar nosso convite no dia 24, véspera de Natal. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Seu estilo de vida continua e eu ainda estou esperando por você e pela sua participação.